Bom, boa noite a todos. Dando continuidade ao ciclo de palestras da Escola Paulista de Psicanálise. Antes da gente iniciar a palestra de hoje, eu queria dar alguns recados, alguns posicionamentos sobre o que está acontecendo na Escola Paulista. Nós estamos com matrículas abertas para o programa de formação EAD, segunda-feira às 21 horas, terça-feira às 19h30 e também no nosso campus, nosso polo de Campinas. Às terças-feiras às 20 horas. Também está aberta inscrição para a nossa clínica social, atendimento social. Só de maio até agora a gente já fez mais de 250 atendimentos. A escola também, junto com o seu Instituto de Estudos Avançados, nós estamos ampliando as nossas linhas de pesquisa no campo da transgeracionalidade. Tem mais 3 linhas de pesquisa e estamos abrindo 6 grupos de leitura, para os nossos alunos. Em Freud, Ferenczi, Klein e Winnicott. Já aproveito convidando vocês também para a nossa segunda jornada, que vai ser dedicada à escrita dos casos clínicos, no dia 21 e 22 de novembro, aqui também nesse auditório, e para o lançamento da nossa primeira revista, que vai contemplar os artigos do ano passado sobre violência. Eu queria também agradecer a Martins Fontes pela parceria, pelo local, pelo auditório. E dando continuidade ao tema desse ano, que é sexualidade, hoje temos a honra de receber Monja Koen Sensei, que é missionária oficial da tradição Sotoshu, Zen Budismo, com sede no Japão, é primaz fundadora da comunidade Zen Budista, criada em 2001, com a atual sede no Pacaembu. Iniciou seus estudos budistas no Zen Center of Los Angeles e foi ordenado em 83, mesmo ano que foi para o Japão, onde permaneceu 12 anos, sendo 8 dos primeiros anos no convento de Nagoya, Aishi Senon, Nisodo e Tokubetsu Nisodo. E então eu passo. O tema de hoje vai ser sexualidade e contemporaneidade, e eu passo a palavra à Monja Koen Sensei. Pode deixar. Podemos colocar as mãos com a palma e agradecer. Ele pode ficar, viu? Não precisa se incomodar. A gente, aliás, adora criança. Se a gente vai falar de sexualidade, a gente tem que lembrar que todos nós viemos de uma relação sexual que eu espero ter sido prazerosa para nossos pais. Imagina só, foi uma coisa sacrificante, terrível, eles detestaram. E até acredito que a nossa espécie, ela realmente tem essa capacidade da reprodução, é uma atividade agradável, não é desagradável. E às vezes por isso as pessoas até abusam um pouco do sexo, porque por ser prazeroso, por ser agradável, nós queremos mais. E às vezes nos apegamos a momentos em que nem é necessário, ou quando nos relacionamos com alguém com alguma intimidade, gostamos de alguém, achamos que necessariamente precisamos ter uma relação sexual, quando nem sempre é necessário. Eu tenho um programa de televisão que eu tenho assistindo que chama Norton Graham Show. Ele aparece na BBC HD. Ele entrevista pessoas, o programa na Inglaterra, ele entrevista atores e atrizes, pessoas famosas internacionais. E ontem ele repetiu um programa e neste ele estava, eu não sei o nome dessas pessoas famosas, porque realmente eu não tenho muito contato com elas, eu não sei quem são, mas enfim, era alguém famoso, e era um jovem, um branquinho, que
faz programas de levar as pessoas para as selvas e para viver de forma natural, o mais natural possível. Então ele levou um grupo de homens para passar uma temporada num determinado local, e muitos deles queriam ir embora porque achavam que é muito lindo, vamos viver de acordo com a natureza, né? Até que chega a viver de acordo com a natureza, não é tão simples assim, tinha que caçar, pescar, não tinha roupa, tinha que fazer fogo, e muitos deles foram desistindo, né? E aí uma senhora que era uma comediante que estava junto com ele, disse para ele, mas é sexualidade. Ele disse assim, olha, na hora que a gente está querendo a sobrevivência, você nem pensa em sexualidade, porque tem que cozinhar, tem que pescar, tem que caçar. E eu fiquei me lembrando de um monge, a nossa ordem religiosa, a Soto Zen, nós podemos casar, ter relacionamentos, não é proibido, né? Tanto homossexuais quanto heterossexuais, não há nenhuma restrição na minha ordem a respeito da sexualidade, desde que ela seja respeitosa, desde que ela não seja abusiva, né? E havia um monge, um jovem monge, que ele foi no mosteiro de Regia, um mosteiro que é muito rigoroso nos seus horários, de acordar às 3 horas da manhã e fazer a meditação, e são períodos longos de meditação, e os jovens monges têm muitas funções no dia seguinte, e eles recebem um caderno muito grande para estudar à noite da função que vai fazer no dia seguinte. E disse assim, ficava tão cansado que às vezes quando estava pegando um pedacinho de grama no jardim, tirando um matinho no jardim, ficava em dúvida se já tinha tirado ou ia tirar, tal sono que dava. E nesse contexto também perguntou-se a eles, né, a ele, aos monges que praticavam lá, como ficava com a questão da sexualidade, né? E eles diziam, nossa, a gente tinha tanto sono e tanto cansaço que não dava para pensar em sexo. Então nós sabemos que para que realmente a gente ative a nossa libido, a sexualidade, nós precisamos ter um certo estado de alimentação, de saúde, de conforto, porque se estamos exaustos e com fome, é muito difícil que a gente vá pensar na libido, na sexualidade e desenvolvê-la, né? Quando o Shakyamuni Buda, eu vou contar um pouquinho da minha ordem budista, o Shakyamuni Buda é um personagem histórico, que é o nosso monge fundador, vamos dizer assim, ele vai falar de outros Budas anteriores a ele. Aliás, a palavra Buda significa aquele que acorda, que desperta, e ele, quando ele vai formar a sua ordem, ele resolve que vai ser uma ordem de meninos e que a sexualidade é estritamente proibida. Então nós encontramos alguns textos clássicos, coisas muito interessantes, que um dos preceitos diz: é proibido qualquer relação sexual, não pode ser com pessoas do mesmo sexo, pessoas do sexo oposto, não só pode ser com parentes, com pai, com mãe, com filho, com irmão, com primo, não pode ser com animais, não pode ser com espíritos. Eu adoro esta. Que não pode ser nem em sonhos, né? Então era uma maneira de que essa era a orientação primeira que ele deu, né? De restrição absoluta. Então vamos esquecer da sexualidade e vamos usar a nossa energia vital em outras atividades. Isso é possível, nós sabemos que é a questão de treinamento. Tudo aquilo que você não estimula, ele naturalmente ele vai diminuindo de intensidade. Tudo aquilo que você estimula mais, ele vai ficar mais forte, como qualquer músculo, como qualquer estímulo neural. Aquilo que é estimulado nos nossos neurônios é que vão fazer conexões. Aquilo que você desestimula, atrofia. Então, numa prática em que se faz um voto da castidade, que faz um voto da não sexualidade, não é uma coisa que seja um grande sacrifício, desde que a pessoa consiga. E o que nós vamos encontrar, tem uma história que eu gosto muito. Buda tinha um primo, era muito feliz, ele era casado, recém-casado, adorava a esposa, estavam os dois lá no maior romance, e Buda foi visitá-los. Ela já ficou com medo, porque era famoso que Buda ia visitar as pessoas e levava todo mundo para ser monge. E ela já receosa daquela visita, dizia: olha, ele vai te levar. Ele disse: não tem perigo, eu te amo, não vamos separar de você nunca.
Buda esteve com eles e na hora de ir embora ele esqueceu a tigela. Os monges recebem uma tigela na sua ordenação, a tigela mesmo que a sua vida. Sem a tigela não pode comer, só pode comer daquela tigela. E deixou a tigela e o primo dele lá, muito preocupado, o primo deixou a tigela, vou levar a tigela, e a esposa não leva a tigela, ele vai te conhecer. E dito e feito, ele levou a tigela e chega assim, acha que é de Buda, e o Buda convence ele a ser monge. Ele tinha uma capacidade de convencimento muito grande e ele se convence a ser monge. Mas ele começa a ser muito infeliz. Ele vive com os outros monges, mas está sempre tristonho, pensando na sua amada, deixei a minha querida, como é que ela está? Eu queria encontrar com ela, queria ter relações sexuais com ela, essa história de meditação aqui, essa coisa de chatice, né? Tem coisas mais interessantes para fazer. E vão contar para Buda. Você ordenou o moço, e o moço só pensa na mulher dele. Está numa tristeza, está infeliz aqui. Então Buda é mesmo. Chama esse jovem, chama Nanda, põe Nanda embaixo de uma das suas mangas e leva ele para o céu. Ele chega no céu, estão todos em parzinhos, todos 2 a 2, homens com homens, mulheres com mulheres, homens com mulheres, mulheres com homens, todas as possibilidades de amor lá, felizes, que ninguém. E de repente, embaixo de uma árvore maravilhosa, tem uma anja belíssima, extraordinariamente bela. Ele diz: por que ela está tão sozinha? E a Buda diz: pergunte a ela. E ela se aproxima e pergunta: por que você está só? Eu estou esperando por Nanda, o primo de Buda. Ele se tornou monge. E se ele fizer um bom treinamento, quando ele morrer, ele vem aqui e vai ficar comigo para a eternidade. Nossa, Buda disse: ela é mais bonita que a sua esposa, não é? É muito mais. Aí ele se tornou um grande monge. Ele praticava, fazia tudo, não reclamava de mais nada, acordava a qualquer hora. E os outros monges falaram: mas o mestre, ele está fazendo isso porque ele quer ganhar a anja. Não está certo, mestre. Ele só pensa que ele vai morrer para encontrar a anja lá no céu, ele quer acabar logo com isso. Aí Buda pegou, pôs ele debaixo da outra manga e levou para o inferno. No inferno estavam casaizinhos 2 a 2 também, brigando, se odiando, o tempo todo em conflito, e com o corpo cheio de doenças, de mal-estares, de desconforto. E embaixo daquela árvore, puxa, lá tinha uma macaca cheia de feridas, vai ser uma coisa bem repugnante mesmo. E ele disse: mas mestre, por que aquela está sozinha? Pergunte a ela, Nanda. E ele pergunta, e ela diz assim: eu estou esperando pelo primo de Buda, Nanda, porque como ele está praticando para ganhar uma anja, ele vai para o céu, ele vai ficar um tempinho com ela, mas acabado esse período, ele vai descer aqui e vai ficar eternamente comigo. Coisas, as histórias de Buda, que era no momento em que ele pedia a seus monges, né, que fizessem o voto da castidade. Então nós tivemos um grande período da história, e dentro do budismo algumas ordens budistas onde há o celibato e a castidade que é exigido de seus monges. Sua Santidade Dalai Lama, o budismo tibetano, tem monges e leigos que são mestres, né? Lamas são pessoas que são mestres da linhagem, mas não necessariamente monges. Sua Santidade, o Dalai Lama, é um monge e é um Dalai Lama, um grande mestre, né? Então o voto dele é do celibato e da castidade. Como ele consegue isso, eu não sei. Mas essa é a decisão da sua vida, e ele foi criado desde 6 anos de idade, quando ele foi descoberto como uma reencarnação, ele foi treinado para isso. Então, um treino que aconteceu. Não sei se vocês viram um filme chamado Sansara. É um filme bem interessante, que conta um pouquinho a história do budismo tibetano, de um jovem que também, muito criança, é considerado uma reencarnação, ele é levado para a ordem, ele pratica com muita devoção e faz o que eles exigem, né, dentro do budismo tibetano, para alguém se tornar monge. Tem que ficar 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 horas em isolamento, em meditação, em completo isolamento. E este jovem se dispõe a isso e faz. Nem todos passam por isso. Ele quis passar por essa dificuldade que se vê na prática,
Então, quando vão encontrá-lo, ele está lá cabeludo, está quase semi-vivo, né? Reduziu ao máximo possível a sua necessidade de ar, de alimento, de bebida para poder suportar, está com as unhas enormes, e quando eles vão falar com ele, nem pode falar direito, está com o sininho muito suave, porque os sentidos todos estão quase que amortecidos, enfim. Ele supera essa fase, ele volta para o mosteiro e ele passa o tempo todo pensando em sexo. Só pensa em sexo, é proibido. E é tudo que ele pensa. E ali, à noite tem ejaculações, à noite, e o coleguinha dele que dorme no quarto com ele fica muito preocupado e vai falar com o mestre. Mestre, o menino aqui só está pensando em sexo. Ele voltou do retiro quente, né? E então eles mostram, o filme é muito bonito, eles mostram um livro cheio de gravuras de pessoas em relações sexuais e de repente são esqueletos, né? Mostrando que a ideia seria não se apegue à carne, né? Porque isso aqui na verdade é uma coisa que deteriora. E o mestre mostra a ele para ver se ele desvia sua atenção dos desejos sexuais. Mas não tem condições, né? Ele continua fortemente envolvido, ele acaba se casando com uma moça, ele sai do mosteiro, eles têm alguns filhos. Agora, o filme, o que me preocupou foi isso, porque desde que ele sai do mosteiro e teve os filhos, ele ficou meio bobo, né? Ele perdeu a sabedoria. E eu acho que casar e ter filhos não tira a sabedoria de ninguém. Uma sabedoria, uma vez alcançada, ela não é alguma coisa que você perde. Então, mesmo em situações de educação dos filhos, comentários que ele faz, é como se ele fosse muito tolo. Ele teve desde os 3 anos de idade no mosteiro, ele foi treinado pelos melhores mestres, educadores da época. Ele tinha uma capacidade de sensibilidade, atenção muito bem treinada, e de repente no filme ele parece muito tolo, né? E a esposa dele aparece então como uma mulher muito sábia, e como se ela tivesse toda a sabedoria daquele relacionamento. Ele acaba se cansando de tudo, ele vai se contaminando, vamos dizer assim, pelas coisas mundanas, não apenas da sexualidade, mas de bravezas, de raivas, de aversões, de apegos, e finalmente ele resolve voltar para o mosteiro. Né? E muitas pessoas acham que este filme, então, é dizendo como a sexualidade é perniciosa para um caminho espiritual, e eu não entendo isso de maneira nenhuma. O meu mestre, na nossa linhagem, como eu falei, nós podemos nos casar, podemos ter relacionamentos sexuais, e o meu mestre, ele dizia assim: quem disse que a relação sexual tira a espiritualidade de alguém? Não tem nada a ver. Ela nem aumenta nem diminui. É uma das funções do nosso sistema, é uma das nossas capacidades humanas, né? De afeto, de ternura, não é só para reprodução que nós mantemos relações sexuais, né? É uma forma de amor, de ternura, de respeito. E é quase dizer ao outro: nossa, você é tão maravilhoso que eu queria perpetuar você, mesmo que eu não tenha condições, não seja por isso que nos relacionamos. É de uma grande intimidade. E não é alguma coisa também para ser tratada com muita leveza, com muito bichinho, né? Nas nossas salas de meditação, a imagem que nós colocamos no centro da sala é um ser iluminado, nós chamamos de Bodhisattva. É o Bodhisattva da sabedoria. E o Bodhisattva da sabedoria, ele está sentado em cima de um leão, que é o rei dos animais. Ou seja, a animalidade em nós é um assento, virou um trono, é manso. Ele está rindo ainda por cima, né? O leão dando uma risada, parece o sorriso do gato de Alice, né? É um leão com os dentinhos de fora se sorrindo, e a pessoa sentada em cima. Quer dizer, acessamos a esse nível de sabedoria quando a parte animal, muito básica em nós, está tranquila. Hoje na televisão estava anunciando uma jovem que foi estuprada, né? Eu estava voltando lá na zona leste, né? Ela desceu do metrô, estava a pé, tinha ido para a faculdade, estava saindo, um carinha seguiu ela e estuprou, levou para um cantinho lá, estuprou várias vezes até, e ela ficou muito perturbada, muito incomodada. Quem é este personagem que está estuprando?
Quem é este ser humano que não sabe controlar a sua sexualidade? O que acontece com esse bichinho, né? Esse animalzinho que não aprendeu ainda a lidar com a sua sexualidade? Porque nós gostamos de apontar um monstro, uma coisa horrorosa. Não, é alguém que precisa de cuidado, né? É alguém que precisa de cuidado. A mesma coisa daqueles que são pedófilos, né? A gente sabe, muitas das mulheres escondem isso, né? Não querem reconhecer que seu companheiro é pedófilo, está lá abusando dos seus filhos e deixa. Eu costumo dizer para essas senhoras, né? Eu falo assim, minha filha tem que pôr ele para tratamento. Ele precisa ser curado, porque ele pode ser morto. Alguém pode não gostar, porque ele está pegando seus filhos em casa para pegar os filhos do vizinho. E o vizinho pode não gostar. Então, se você ama este ser humano, ele precisa ser cuidado. E aí tem antropólogos que vão nos dizer que no passado muito atrás, nós éramos de uma promiscuidade. Era todo mundo com todo mundo. Hoje ele me pediu para falar sexualidade, contemporaneidade. Eu falei, bom, eu vou convidar todos. Vamos mantermos relações sexuais aqui na sala agora, porque então seria, né, a sexualidade da contemporaneidade, né? Mas vocês iam ficar embaraçados, não é? Deve ser uma coisa meio embaraçosa. E nós não temos essa maneira de nos relacionar com a sexualidade, não é? A gente tem uma privacidade, né? É no lugar, são duas pessoas, às vezes até tem swing agora no Brasil, aqui em São Paulo, né? Vamos trocar de casais e tal. Mas é sempre num lugar assim, meio escurinho, não é? Precisa de um clima, não é verdade? O de palestra é bem estranho, não é? Então não é o meu convite, não é este. Mas por que não, né? Faz parte da nossa vida. Há uns tempos atrás eu estive em Florianópolis e tinha esse jovem que era um antropólogo, ele foi desenvolver um trabalho dizendo como que nós, há muitos mil anos atrás, vivíamos em grande promiscuidade. E não tinha essa separação, não tinha ideia de famílias, não tinha ideia de homem, mulher, criança, jovem ou velho. Qualquer um servia para os nossos arrombos sexuais, né? E que depois é que foi se criando essa ideia, porque muitas vezes nasciam, e provavelmente isso foi percebido, seres que podiam não ser tão bonitinhos, né? Com certas deficiências, então falaram, não vai casar muito próximo. E começamos a criar regras que não nos casamos com irmãos, com pai, com filhos, né? Há pouco tempo atrás não teve uma feira na Suécia, na Finlândia, não sei, foi um país importante do norte da Europa, um país grande, civilizado, não é? Em que o senhor escondia no seu porão uma filhinha com quem teve vários filhinhos. Então isso para nós são um pouco de desvios da sexualidade. O budismo, quando ele chega no Japão, ele quer manter o voto da castidade dentro das ordens monásticas, né? Não manter relações sexuais, ponto. E teve guerras internas, e uma dessas guerras descobriu-se um mosteiro cheio de crianças e mulheres atrás. Então o imperador chamou a liderança religiosa e disse assim, olha, a religião é muito importante para o nosso povo. E nós não queremos que os líderes religiosos sejam chacota de todos. Então vamos mudar o preceito. Então o preceito que dizia não manter relações sexuais impróprias. E o que é próprio? Aí fica a questão. O que é próprio? Abuso não é próprio, né? Você querer induzir uma pessoa ou manipular alguém para um relacionamento sexual não é próprio. É próprio o carinho, a ternura, o encontro respeitoso, respeitando o convite, né? Porque muitos de nós, às vezes, até dizendo que não abusamos e manipulamos. Como é que eu não manipulo as pessoas com quem eu convivo e como é que eu não me deixo manipular? Nós temos que fazemos sinapses neurais, isso todos sabemos, né? Nós temos dentro de nós inúmeras possibilidades.
E a pergunta que fica é: o que eu alimento em mim? Que sinapses neurais eu alimento em mim? E quais que eu alimento nos outros? E quais eu permito que os outros alimentem em mim? Que estímulos eu permito que os outros façam em mim? E que estímulo eu faço nas outras pessoas? Como que eu me estimulo? O que eu escolho para mim como leitura, como diversão, como conversa? O que eu escolho para a minha vida? Porque é isso que eu vou estimular, que eu vou desenvolver. O que eu desenvolvo nos outros, na hora que eu procuro palavras, frases, encontros que vão estimular determinadas coisas nessas outras pessoas. E o que eu permito que os outros estimulem em mim? Porque eu posso não permitir. Em determinadas situações eu posso simplesmente dizer não. Isso não me serve. Sabemos dizer não? Sabemos dizer não sem ofender? Porque nem tudo é permitível, né? Permissível. Há certas coisas que nós não queremos. Que nós não queremos conosco. Embora se tenha uma grande liberdade hoje em dia nas nossas relações sexuais, certas coisas nós podemos não achar agradável. E podemos ganhar isso não. Sem ofender. E sem ficar ofendido pela proposta. Porque às vezes a proposta nos ofende. Mas por quê? Se não houver um eu fixo permanente, a ideia desse eu sou assim e eu sou ofendido e eu não admito, de repente se abre mão disso e começa a entender quem está chegando perto de você. Há muito tempo atrás, quando eu era mocinha, e era bonitinha, eu era mocinha, bonitinha, eu tinha um namorado e eu deixei meu namorado. Eu estava guiando no carro, ele foi descer no carro e me beijou muito, a gente se beijava muito, assim, era bem escandaloso mesmo. E aí ele desceu do carro e nisso entrou um homem, me deu uma carteirada, disse: eu sou da polícia. Eu não cheguei a ver o documento dele e ele entrou no carro e desvagueando por ele. Aí um homem grandão e tal. De repente eu falei assim: eu acho que esse cara não é da polícia nada. Eu falei assim: deixa eu ver o seu documento. Vocês não vão deixar coisa nenhuma, separe o carro que agora eu que vou guiar. Bom. Aí vinha vindo um carro da polícia, falei: acho que eu vou chamar esse carro da polícia. Aí de repente eu falei: não. Quem é esse homem? Por que ele está aqui comigo, né? Que intenção ele tem? E ele estava muito bravo porque eu tinha beijado meu namorado, que aquilo era uma coisa que deixava ele muito excitado sexualmente, e assim eu achava que eu era uma vagabunda porque eu estava beijando aquele moço daquele jeito na rua. Olha que interessante. Né? Como a visão dele dessa história foi. Eu sei que nós conversamos muito no caminho. Nós ficamos grandes amigos. Eu tinha uns colarzinhos, era meio hippiezinho assim, sabe? Tinha uns colarzinhos todo de coisa. Dei um colarzinho para ele. E ele dizia que ele queria fazer sexo comigo, mas ele tinha mudado de ideia. Que não precisava, não. Eu o carro descendo, o carro foi embora. Nisso, o meu namorado tinha visto a cena, tinha entrado no estado de São Paulo, onde eu trabalhava. Todo mundo da redação estava lá em pânico, me procurando pela cidade inteira. O que aconteceu? O que aconteceu com você? Eu falei: nada. Não aconteceu nada. Encontrei uma pessoa, conversei com um coitado, né? Uma pessoa muito sofrida. Imagine que sofrimento tem um homem para chegar a ter uma atitude como essa. Mas como é que foi a minha atitude em relação? Eu não tive medo, porque também não sei, eu era jovem o suficiente também para não ter medo, né? Eu comecei a querer conversar com esse ser humano. E a nossa tradição fala muito isso, que quando você encontra alguém e o seu coração é de compaixão é isso de querer compreender, não querer lutar contra, não querer brigar contra, as coisas se transformam. Então mesmo que, e nós acreditamos nisso, que alguém venha com má intenção em relação a você, se você não tem medo nem má intenção em relação ao outro, você transforma isso. Um olhar de compaixão, a gente diz, um olhar de acolhida, transforma as más intenções. Porque não tem nada lutando contra, não tem nada brigando, não tem nada com medo. Cachorrinho, assim, eu tenho um cachorro que é meio bravo. Se a pessoa tiver medo, ele morde.
Não é uma graça? Ontem foi um moço, eu vou ser entrevistado por um programa que chama De Noite. De Noite, um jovem comediante, né? Eles me mandaram vários eventos assim, a senhora não se importa, a gente é comediante. Eu falei, não tem importância. Não, mas a gente vai fazer brincadeira. Eu falei, não, mas pode fazer brincadeiras. Eu falei, eu só vou pedir que não falem palavrão, eu não gosto de palavrão, e que não sejam grosseiros. Mas o humor é a base da inteligência da vida, o humor é importante. Como é que nós podemos? Porque a ideia é que o personagem, que é o, acho que é Danilo que eles chamam, ele é um ateu que está à procura de uma religião. Então ele vai entrevistar várias religiões diferentes, mas fazendo galhofa, né? Eu fiquei imaginando, vai ser muito divertido isso, por que não, né? E este jovem que adora cachorros, que é o produtor do programa, eu estava com o portão aberto, os dois portões abertos, tem dois portões do templo, os dois estavam abertos, porque os cachorros estavam no quintal da frente. Ele entrou, brincou com o cachorro bravo. E o cachorro não fez nada. Mudou. O cachorro não fez absolutamente nada para ele. E depois nós falamos para ele, puxa, você se arriscou bastante, né? Ah, labradores são cachorros bons. Eu falei, este aqui não é. Mas hoje se tornou, porque o seu coração estava bom. Olha que interessante. Como é a minha relação com a sexualidade? Ela é uma coisa agradável, boa? É amorosa? É terna? Ou é controladora? Tem uns que gostam de controlar, né? Agora é meu e ninguém mais olha onde você está olhando, o que você está se interessando. E o melhor de tudo, mulheres gostam de fazer isso. A punição é, então não vai ter sexo. É um problema isso, porque às vezes você induz o seu marido a procurar outra pessoa. Eu tenho uma senhora que ela disse para mim assim, eu não gosto do meu marido como a fora de casa. Ela faz cursos de sexualidade. É muito divertida, ela é uma esportista, bem esportista mesmo, é jogadora de vôlei, etc. Já está aposentada, é casada há muitos anos, só conheceu um homem na vida, que é o marido dela, tem paixão por ele e ciúmes dele. Então, uma vez, disse que ela estava num clube e ela chegou numa mesa e ele estava cercado de outras mulheres, conversando com elas. Ela chegou para elas e ela falou para elas, escute uma coisa. Primeiro ela chegou e deu um beijo nele, bem exagerado, assim, bem fogoso, né? E olhou para ela e disse assim, nós temos filhos em casa, vocês não vão querer trocar comigo de posição, não é? Ela brigou com as mulheres assim, de uma forma bem... Ele ficou muito embaraçado, né? Mas ela acha que é importante, para que não perca a atração sexual, ela faz cursos de posições sexuais, de como atrair o seu marido, como não deixar cair no marasmo, de é sempre do mesmo jeito, compra roupinhas diferentes. Ela estimula a sexualidade dela e do marido incessantemente. Isso me surpreende, eles são casados há mais de 30 anos e muito felizes, porque alguém nesse relacionamento resolveu investir na sexualidade como uma base essencial para a harmonia familiar. O que acontece, né, algumas vezes? A mulher finge, ou alguém, o homem fingir é mais difícil, né? Fica mais complicado, tá fingindo, né? De que jeito vai fingir? Não deu, né? A mulher finge. Ai, não está acontecendo nada. Eu vi no filme que faz assim. Mas chega um momento que o cara percebe, aí que coisa mais vazia, que sem graça. E é natural para procurar em algum lugar, né? Alguém que possa apreciá-lo. Quanto também nós usamos, às vezes, a sexualidade quando estamos carentes. Conheci um menino, ele era tão namorador, tão bonitinho. Ele se tornou um monge, vivia namorando, todo mundo que ele encontrava. A coisa dele era conquista, né? Aí ele foi para o Japão. Ele arranjou uma namorada japonesa, que era filha de um monge. Ele foi para o Japão, morar no templo. E o professor monge era um professor de culinária. E aí começaram a vir várias pessoas para aula de culinária. Uma dessas pessoas era uma moça muito bonita, com a qual ele começou a namorar a moça. E a moça, não sabendo que ele estava comprometido com a filha do monge, virou-se para o monge e disse assim,
o senhor me permite namorar esse monge que veio do Brasil? Ele também gosta de mim. Que maravilha. Aí o pai disse assim, olha, você vai passar um ano no Brasil ou um ano no mosteiro, para você refletir sobre o que você está fazendo, porque é minha filha, né? Está ofendendo a minha filha. E ele veio conversar comigo e disse, qual é a sua carência? Por que eu preciso conquistar alguém? Eu não falo japonês, eu estou no templo do pai da minha namorada. Olha quantas coisas difíceis numa sociedade em que o homem é o provedor. Ela está provendo, a família dela está provendo. Como que eu fico? Eu estou me sentindo um nada, um zero. Então eu vou ser o quê? O bicho homem. O bicho homem que conquista e seduz. E com isso eu vou me afirmar como ser humano. Mas eu nem quero esse relacionamento, na verdade. Então é preciso que a gente comece a entender um pouco quais são os nossos movimentos mentais que nos levam à sexualidade. O que me falta? Que carência é essa para aqueles que precisam o tempo todo estar conquistando alguém? Eu preciso de público, eu preciso de palco, eu preciso de alguém para eu recontar a minha história. Todo início de um romance, de um relacionamento é isso. Eu reconto a minha história. Eu gosto de mim, eu gosto da minha vida. Eu preciso recontá-la várias vezes. A pessoa que você já está junto há algum tempo, você não tem que ser comprado. Eu já ouvi essa história, eu já conheço essa piada. Não é? Uma pessoa nova é o meu ego, o que Freud vai chamar de ego. No budismo a gente fala de eu. A gente vai falar do eu menor e do eu maior, né? O euzinho que é o tempo todo afago, atenção. Mas quando rompe essa membrana tão pequena, essa virgindade desse euzinho menor, a gente entra em contato com uma coisa extraordinária, que é o grande eu. E é uma conexão tão ampla, tão bonita, né? É diferente, não é um relacionamento de conquista, de ganância, de grudar, de separar, mas de compartilhar alegria, de compartilhar a vida com plenitude, com liberdade. Não é cercear o outro ou a outra pessoa, né? Na sua maneira de ser, de pensar, de estar no mundo. Mas é compreender e crescer juntos, né? Nos mosteiros japoneses também a homossexualidade existe. Nunca foi considerada nem crime, nem bênção. É da natureza humana. Não é uma coisa nem feia, nem bonita. Existe. E pronto. Um jovem monge me contava que uma vez um professor à noite foi lá na caminha dele, assim, ele, posso dormir com você? Ele ficou meio sem graça, ele não me contou se dormiu ou não com o professor, mas ele me contou do episódio que aconteceu no mosteiro. Entre os samurais era muito comum a homossexualidade, né? No mosteiro feminino que eu tive, a minha superiora, ela era daquele tempo de Shakyamuni Buda, sabe? É proibido falar sobre sexo, é proibido pensar sexo, ele não pode se imaginar nenhuma relação sexual de forma alguma. Então isso, durante o tempo que eu fiquei todo no mosteiro, foi muito interessante para mim, porque eu tinha feito voto comigo mesma. Isso, eu tive vários casamentos, eu tive vários relacionamentos, tive alguns relacionamentos homossexuais também. Minha vida assim foi. E de repente um dia eu resolvi que eu não ia ter mais relações sexuais, que aquilo estava me incomodando um pouco. Eu não sabia lidar muito bem com relacionamentos. Então não vou me relacionar com ninguém mais com intimidade. Que liberdade isso me deu, realmente me deu muita liberdade. E assim vivi muito feliz por cerca de 10 anos. Muito alegre, não preciso me relacionar com ninguém, todos os seres humanos são iguais para mim, homens, mulheres, jovens e velhos, porque nenhum deles me atrai sexualmente, porque cortei qualquer laço de possível sexualidade. Quando eu fui ser monja nos Estados Unidos, foi quando eu entrei nessa minha fase, e o meu professor falou, que pena, né, porque não é muito natural com a sua escolha. Eu falei, mas é a minha escolha agora. Eu lembro que ele conversou com o Bernie Glassman, que é um dos nossos monges mais antigos, e ele disse, eu não admitiria uma pessoa assim na minha ordem, porque isso não é natural.
Isso não é da natureza humana. Mas eu, assim, mantive meu voto, eu fui para o mosteiro e realmente lá não havia nenhuma relação sexual, nenhum estímulo à sexualidade de forma nenhuma. Uma vez as monjas estavam lá, tinha um jovem monge que veio fazer um retiro conosco e elas começaram a comentar que ele era bonitinho, foram todas chamadas à sala da nossa abadesa e ela disse: aqui neste mosteiro esse tipo de conversa não existe. E foi muito interessante para mim poder estar lá. Teve uma monja que um dia veio me dar um beijinho e tal também, mas eu, como eu falei, eu estava nesse momento que é não haver nenhuma relação sexual, e assim foi. Passaram alguns tempos, eu fui fazer um treinamento intensivo, e nesse treinamento intensivo, eu já estava no meu último ano, apareceu um jovem monge que se enamorou de mim. Agora, por que ele se enamorou? O que eu representava para ele? Eu era uma coisa meio rara naquele grupo. Eu era a única mulher num grupo masculino, onde todos os monges estavam fazendo treinamento para ser professores de mosteiros. E eu era alguém que eles consideram, o meu professor lá no Japão, ele era o professor dos professores desse curso de formação final. E eu tinha muito pensamento dele, porque, claro, a gente repete o pensamento do nosso professor. O meu orientador é aquele com quem eu tenho afinidade. E eu vou acabar pensando e vendo o mundo sob a ótica deste meu orientador, que era o professor dos professores. Então eles me respeitavam muito. E haviam vários homens que eram de uma idade na qual eu poderia me interessar por ter alguma relação sexual. Mas como eu tinha feito o meu comprometimento de não, com esses eu nunca me aproximei muito. Aí chegou um menininho, ele era tão bonitinho. Ele chegava e dizia: me ensine, o que você acha deste texto? Imagina, eu estava me formando para ser professora, chegou um aluno, que coisa agradável, tão jovem, tão bonito, me ensine a fazer a cerimônia do chá, vamos fazer compras juntos, era tão criança, tinha a idade da minha filha, claro, esse daí eu posso me abrir para ele, porque é um bebê, não é? E um dia o bebê ele atacou, que bonitinho. E aí eu fui falar com os meus superiores, que eram todos homens também, e que achavam que o voto da castidade das mulheres, das monjas, era um crime, um absurdo contra a natureza. E eu disse a eles: escute, eu estou tendo um problema, o menino está confundindo, não tem outras mulheres aqui, está me achando linda, claro, eu sou a única, né? Então, vocês fazem o favor de conversar com ele, porque isso aqui não vai dar certo. Eles foram lá e fizeram bastante fogo na fogueira. Vai lá, era legal. Eu sei que depois disso tudo nós acabamos nos casando. E quem fez o meu casamento foi o meu professor. Foi um escândalo no Japão, que é isso, que é absurdo, onde já se viu. O avô do menino um dia me telefonou, que era um monge, dizendo: o que você está fazendo, abusando de uma criança? Eu falei: como abusando de uma criança? Ele que abusou de mim. A coisa que foi invertida, né? Mas tudo bem. E eu lembro que eu disse para o meu avô, eu disse assim: mas o senhor nunca fez nada errado na sua vida? E ele ficou furioso, porque ninguém responderia. Ele vem para um monge, superou. Eu também fazendo umas coisas meio extravagantes na minha vida. E o meu professor disse para mim assim: você sabe que não será para sempre esse casamento, né? Porque tínhamos, acho que 18 anos de diferença, né? Mas não vai ser para sempre. Eu falei: não, acho que não vai ser mesmo, mas tudo bem, né? E tivemos momentos muito agradáveis, momentos muito interessantes. Eu me senti muito rejuvenescida. Minha mãe era uma mulher interessante, ela era uma pedagoga que gostava muito de psicanálise. E ela disse assim para mim: é bom nos relacionarmos com pessoas mais jovens, porque a gente fica mais jovem junto. Então eu virei uma adolescente, comecei a ver filmes que eu nunca havia visto, filmes muito interessantes, de uma geração que já não era mais a minha. E me adentrei em outro universo, realmente uma outra geração, que foi uma coisa muito rica. E ele que me convenceu a voltar para o Brasil, porque eu não queria voltar, eu queria ficar no Japão. E viemos aqui para o Brasil. E conforme eu cheguei aqui no Brasil, comecei a ser professora do Dharma, comecei a ter alunos, a minha sexualidade foi diminuindo. Foi assim, vai vindo aluno, vai diminuindo. Foi assim, foi uma coisa muito interessante.
Teve a ver com menopausa, teve a ver com toda uma questão hormonal também, mas foi muito... E ele não, coitadinho. Ele estava no fogo da juventude. E ele começou a sair à noite, eu dizia, vai. E as pessoas diziam, absurdo, é longe. Eu falei, mas vai ser feliz, conhecer o universo. Viveu o tempo preso no seu convento, né? Vai ser feliz. Aí ele tinha umas namoradas, ele apresentava as namoradas, e o pessoal dizia que era muito impróprio aquilo, né? Que ele sendo casado comigo, ele tendo namoradas, então nós nos divorciamos. Aí ele arranjou uma menina muito interessante, essa menina tão bonitinha também. Um dia ele achou entre as coisas dela uma fotografia dela beijando um homem negro lindo na praia, né? Ele me trouxe a fotografia e disse, você acredita que é beijo de cinema? Porque ela disse que é beijo de cinema. Eu falei, que maravilha! Nós acreditamos o que queremos acreditar, é verdade? Beijo de cinema. Aí quando ele resolveu voltar para o Japão, ele queria levar a menina com ele, tinham brigas ferozes. Assim, ela pegava uma taça de vinho, quebrava na mão, ficava com a mão ensanguentada. Eu falei, olha, você vai morar na casa da sua mãe, uma japonesa, muito simples, ela não está acostumada com essas quenturas brasileiras, né? Espere um pouquinho. E dito e feito, ele foi sozinho para o Japão, queria trazendo, finalmente ele mudou de ideia, acabou encontrando uma outra moça do Japão, se apaixonou, casou, teve um filhinho e morreu. A história dele na nossa ordem, os relacionamentos sexuais são bem-vindos desde que eles sejam respeitosos, que não sejam abusivos, né? E eu acho que isso é o ponto principal dessa minha história toda. E ao mesmo tempo, de como é que você percebe por que você está se relacionando assim com alguém, ou por que você é estimulado à sexualidade. Você veja, os países islâmicos, eles têm uma questão muito grande sobre a nossa propaganda de corpos, de música, de danças, né? Tem jovens que dançam muito pegando nas genitálias, né? Que é uma coisa que estimula a sexualidade, está estimulando isso, né? Então, dentro de uma ordem islâmica, isso é um não, né? É alguma coisa que não deve ser feita. Agora, também eu tenho um amigo que é um sheik, eu fui conhecer a sua ordem, e estava lá, essas mulheres ficam atrás. Isso porque ele é muito avançado, né? Porque em alguns lugares tem salas separadas, né? E eu perguntei, por que as mulheres têm que ficar atrás? Ah, porque os homens vão ficar muito excitados se ver as mulheres de quatro. E ver o homem de quatro não fica, né? Olha só. Quer dizer, são coisas de tradições espirituais diferentes, de culturas diferentes. A gente tem que conhecer um pouco, pelo menos saber, né? Aí eles vão me dizer assim que por que podem se casar com várias mulheres? Porque eles não querem que haja prostituição. E uma mulher que tenha sido viúva não pode ficar sozinha, porque ela é uma tentação a outros homens, ela precisa casar de novo. Então o homem vai ter várias mulheres, que é uma maneira de evitar a prostituição. Agora vamos pensar na prostituição também. É uma das profissões mais antigas que existem, né? Ela não é uma novidade, ela não é uma coisa da contemporaneidade. É uma coisa muito antiga, aliás, está até diminuindo, né? Na medida que não se exige mais a virgindade, que era uma coisa que se exigia, né? Então, uma profissão que pode até... Mas eu conheci uma senhora, na verdade, ela foi um travesti, e ela trabalhou na prostituição, e me contava coisas assim. A senhora não sabe como é importante que haja prostituição, porque existem tantas loucuras sexuais que a maioria dos casais não realizam entre si, mas eles vão realizar com aqueles com os quais pagam para. E se não fosse isto, talvez a sociedade estivesse muito mal.
Isso foi forte, né? Parece que tinha uma amiga que gostava de comer pimenta bem forte, porque deixa eu ver se eu ainda sinto alguma coisa, porque eu não sinto mais nada. Já me relacionei sexualmente com tantas pessoas, de tantas formas abusivas, que eu não sinto mais nada. Eu preciso de uma pimenta muito forte para sentir alguma coisa. Eu não tenho mais amor, não tenho ódio, não tenho mais nada. Não ficou nada em mim. A gente fala de abusos sexuais, bem frentito, né? Há poucos dias atrás teve uma grande memória, né, dos abusos sexuais que ele recebeu na vida, como tortura, e que vai causar um trauma tão grande nele, né, que ele acaba se suicidando quando aparece. Então, nós sabemos que a sexualidade é uma força muito grande, né? Tem um livro chamado As Duas Montanhas, é uma coisa assim. São monjas tibetanas contando também de abusos sexuais que sofreram, né, como tortura no Tibete. Na hora que a China invade o Tibete, né? Várias formas de quebrar a essência do ser. A gente diz assim, como é que ele pode chegar numa essência do ser quebrantável? E aí tem a história de um monge tibetano, e eu gosto muito desta, porque ele também foi preso durante muito tempo, foi abusado de todas as formas possíveis. De todas. Não escapou nenhuma delas. E passou frios terríveis, fomes terríveis, tudo que se pode fazer de tortura que o ser humano ele recebeu, sobreviveu. E foi se encontrar com sua santidade, o Dalai Lama, e perguntaram, sua santidade perguntou a ele, meu filho, o que foi mais difícil para você nesse processo todo? Foi o frio, a fome, a solidão, a dor? Ele disse assim, por um instante, quase deixei de sentir compaixão por quem me torturava. Olha que coisa. Se eu perder a minha mente de compaixão, isto é apavorante. Se eu ficar com raiva, se eu entrar no mesmo nível de violência deste que é violento comigo, aí eu perdi tudo, né? Eu perdi a dignidade. Ele não perdeu a dignidade porque ele foi capaz de, mesmo no momento mais terrível, ele sentir compaixão de pensar, esse ser humano, que problemas deve ter tido para se tornar um torturador? O que deve ter acontecido com esse ser humano para se tornar tão malzinho assim, né? Que não recebeu carinho, não recebeu nada na vida. O que é isso? É psicopatia? O que é? Então você não tem raiva, não tem rancor, não tem pensamento de vingança, não tem pensamento de extinção. A gente fala tantos preceitos budistas que dizem não matar. Não matar é não ter pensamento de extinção. Esses dias me mandaram um livro que eu não li, falando de alguém que escreveu uma história sobre um grupo de pessoas que queria matar todos os deputados corruptos. E eu fiquei pensando, eu não quero matar ninguém. Nem me interessa ler um livro que queira matar pessoas corruptas ou não corruptas, né? Eu quero que não haja corrupção. Que nós, seres humanos, possamos crescer, amadurecer. Eu chamo que isso é amadurecimento psíquico, para não ser corrupto. Porque o corrupto, o coração está rompido, está partido, não vê o todo, só vê um pedaço. Quero coisas só para mim. Como é que eu rompo isso? Essa membrana tão fina que me separa, essa ideia de que o meu eu é separado dos outros. Eu sou melhor, pior ou igual a alguém. Não sou nem pior, nem melhor, nem igual a ninguém. Nós estamos todos o tempo todo interagindo, interconectados. E dependemos uns dos outros para a nossa sobrevivência, não só de seres humanos, mas da natureza, da vida, da terra. Vamos falar de sexo com bichinho. A gente faz sexo com bichinho. Um dia apareceu um homem na televisão que a égua dele era melhor que a mulher dele, ele não trocava com ninguém. A égua era a companheira dele.
Tem um filme famoso, japonês, também muito antigo, o cara que roubava as cadelas, né? Ele fazia sexo com a cadela grande, aqui, bonita. Isso também existe. Isso também é humano. Nós gostamos de dizer, isso é bicho, não é humano, não. Isso é humano, é do bicho humano. Nós somos um bicho chamado ser humano, com inúmeras possibilidades. E o que eu digo é o que eu vou estimular em mim. O que eu acho agradável para mim. O que eu quero na minha vida. E é isso que eu vou estimular. Essas são a linguagem que eu vou usar. O treinamento que eu posso ter. E tudo é possível. Nós podemos ser treinados para qualquer coisa. Agora eu tenho que fazer escolhas. E a escolha é nossa. Mas se não tem amadurecimento, a gente escolhe coisas tortas, dizendo, eu quero ir para o norte, eu vou meu carro virado para o sul e não chego no norte nunca, né? Então, o ponto principal também sobre sexualidade nesta contemporaneidade é somos capazes de fazer escolhas e tomar decisões. E às vezes abdicamos, renunciamos. E às vezes a renúncia é dolorosa. Podemos renunciar a um amor, a um afeto, a uma ternura tão gostoso, mas pode estar causando prejuízo, às vezes, à minha saúde ou a uma saúde pública, a outras pessoas. Eu não quero causar o mal a ninguém. Não quero causar tristeza, sofrimento, problemas, dificuldades. Então, com quem eu me envolvo? Pode ser que a pessoa que eu quero me envolver queira se envolver comigo, mas ela pode ter outros compromissos anteriores. Isso vai causar um problema tão grande. Eu vi a história de um homem que se casou 7 vezes. E cada vez ele se apaixonava perdidamente. Ele nunca mentiu, ele realmente se apaixonava completamente. Estava casado pela 7ª vez, montado um novo apartamento. Imagine 7 casas, 7 apartamentos, é complicado, né? Estava já na 7ª casa, foi com a 7ª esposa, feliz. Ele foi ao supermercado, olhou para a caixa do supermercado, foi olhar para ela e sentiu aquilo. É o ser da minha vida, a minha paixão. Imediatamente eu sinto em mim que esta é a mulher da minha vida. Eu largo tudo por ela, porque ele era sempre assim, ele era sempre muito intenso. Aí ele se lembrou da dificuldade de desfazer o apartamento, e refazer o apartamento. E ele abdicou, ele renunciou a esse amor e voltou para casa, e muito feliz com a sua esposa. Eu quero dizer isso, nós podemos sentir atração por muitas pessoas. Isso não é feio, isso não é errado, isso não é crime, isso não é pecado. É da nossa natureza. Há certas pessoas que a gente olha e tem afinidade. Né? Mas não significa que eu vou ter relações íntimas com todas as pessoas com quem eu sinto essa afinidade. Porque eu tenho um córtex cerebral. E eu sou capaz de fazer definições e escolhas se isto vai ser apropriado nesta circunstância, neste local, e o que isso envolve. Porque nós podemos dizer isso. Uma vez eu até falei com essa jovem senhora que foi prostituta, né? Eu disse a ela, mas enfim, a relação sexual é uma coisa como você beber água, ir ao banheiro, ou comer. Ela disse, não, não é não. Definitivamente não é. Não é uma coisa tão simples assim. É uma coisa que envolve muitas emoções. E por isso nós temos que ser cuidadosos. Porque estamos provocando emoções e sentimentos em outras pessoas que são seres maravilhosos, perfeitos, lindos, sagrados. Com que delicadeza e toque o ser humano. Não pode ser de qualquer jeito. Porque somos seres sensíveis, com sensibilidade. E respeitar essa sensibilidade. E tornar cada vez mais sensível, não menos. Não grotesco, mas mais sensível. Isso também é treino. Como a gente aprende a saborear alimentos. Não é só estou com fome, como qualquer coisa, né? Mas de repente a gente começa a escolher alimentos a comer, começa a perceber nuances de fragrâncias,
é desenvolver a sensibilidade. Se nós humanos desenvolvermos isso, a nossa sexualidade vai ser dos deuses, das deusas. Para algumas perguntas. Ou reflexões, não precisa ser perguntas, porque respostas eu não tenho. Mas... Boa noite. Boa noite. Uma questão que seria acho que bastante interessante para todo mundo é a questão da masturbação, né? Muita gente não tem uma ideia do que se é um estímulo errado ou certo. Aí eu quero saber o que você pensa sobre isso. É alguma coisa que eu não tenho estimulado muito. Realmente, mas eu acho que tem fases na vida, né? Eu acho que são momentos da nossa vida em que a necessidade de estímulo, a descoberta, eu acho que é uma coisa que acontece muito na adolescência, principalmente, né? Você descobre a sexualidade, você está descobrindo o seu corpo, né? E é divertido, e você não sabe direito como é que funciona, né? O que promove e como que isso acontece. Eu acredito que às vezes tem pessoas que ficam viciadas, né? Em masturbar, e principalmente meninas, isso é muito comum, né? E depois não sente nenhuma atração pelo masculino também, porque não tem graça, né? Ela descobre uma maneira de satisfação individual que nenhum masculino pode acessar. A não ser que sejam muito hábeis. Então perde a graça. Então, o risco que se corre de um excesso de masturbação é de depois realmente não se relacionar sexualmente com ninguém. Esse é o único risco que corre. Não é feio, não é nada. É só que não exagere, né? É só, como tudo, sem exagero, faz parte. Ele aqui sabe mais sobre esse assunto. Não, mas do ponto de vista técnico é isso mesmo, né? Quando a masturbação ela substitui o contato real, a gente já opa, o gato subiu no telhado, né? Porque ela está entre eu e o outro, né? Não faz parte do jogo erótico, ela acaba substituindo a relação humana, né? Daí mais do que uma masturbação corporal, acaba sendo uma masturbação mental, né? A pessoa não sai da própria mente, não toca o outro, né? Bem, obrigado. Obrigada. Fazendo as pessoas que falaram. Pode fazer isso? Posso poder gravar. Márcio. Eu tive uma formação, uma criação de uma certa forma rígida. Então eu sempre tive uma dificuldade muito grande de falar sobre sexo. Só que o sexo é uma coisa muito natural, porque é do humano. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele é o assunto mais tabu que existe, e pelo sexo se tem a vida e se tem a morte também, né? Como entra a perversão nisso tudo? Eu pergunto porque, por exemplo, recentemente passou um filme que trata sobre a questão da perversão, né? E existem hoje em dia, e eu acho que cada vez mais eu venho ouvindo, espaços onde se trata sexualmente a perversão, né? Como que a senhora vê isso?
O que você está chamando de perversão? Eu acho que a perversão é a dor física, a humilhação, Sadomasoquismo, o sadomasoquismo, fetichismo, isso. sapato. O fetichismo eu acho que é uma coisa mais, enfim, mas se pensar nas dores mesmo, a ponto de se mutilar, de se machucar, enfim. A questão sadomasoquista. Ok. Já veio do Marquês de Sade, não é moderno, né? Não é uma coisa moderna, é uma coisa do ser humano. Né? Você chama isso de perversões, então são desvios, talvez, né? Quer dizer, de novo, eu preciso de alguma coisa para me fazer sentir alguma coisa, né? O que está passando com a mente desse ser humano? Nós temos que estudar a mente humana. O que está faltando nessa mente? Por que ela precisa disso? Por que isso vai lhe dar uma satisfação sexual, né? Porque eu vejo o sexo como prazer e não como. Mas como é que o prazer dessa pessoa está ligado à dor, né? Ela só vai sentir prazer sobre a dor, por isso que ela precisa ser estimulada na dor. Né? É interessante isso, são os desvios, sei lá, são desvios ou não, são parte são maneiras de lidar com a sexualidade, né? Eu também venho de uma geração de não se falar sobre isso. A minha filha é completamente diferente. Ela vem e começa a querer descrever para mim a relação sexual dela com o marido dela. Eu falei, não, mas não precisa do detalhe. Eu fico meio sem graça, né? Mas hoje em dia se fala de uma maneira que não se falava antigamente. Agora, a questão de eu nunca tive nenhuma experiência sadomasoquista pessoalmente para poder falar com você com mais profundidade sobre isso. O que eu posso dizer é que o que está se passando na mente desses seres humanos que precisam desse tipo de estímulo para ter prazer. Porque o resultado é o prazer. Eles querem chegar ao prazer e não chegam ao prazer sem isso, né? Sem ser machucado. Então, aí já entra na área dele. Técnica. Ensaios, perguntas. Ninguém perguntou como é que nascem os bebês, né? Como nasce? Bom, agradeço a Kwan Sensei, Roshi. Agradeço ao público. A nossa próxima palestra será no dia 19/9. Dia 19/9. O tema é Não Existe Mais Homem e a Mulher. É uma análise de filmes, da propaganda de filmes que tratam da transexualidade. Foi feita por um linguista. Uma análise muito interessante no dia 19/9, mês que vem. Tá? Para o nosso próximo encontro. E lembrando que temos vagas abertas para clínicas, para atendimento social na Escola Paulista. Tá? Muito obrigado e até o próximo evento. Obrigado.